Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui para a gente ver agora a parte 2 do nosso movimento retilíneo. Vamos entrar em os movimentos específicos. Agora, o movimento retilíneo uniforme, o popular MRU. Dentro dos nossos movimentos, nós temos algumas condições específicas, a qual eu chamei de características dos movimentos. Vamos começar pela característica do MRU. Primeira e fundamental, o móvel ele percorre deslocamentos iguais em mesmos intervalos de tempo. Como assim? Vamos fazer uma tabelinha aqui. Condição importante: sempre que um movimento característico se mostra, é necessário que o tempo inicial seja zerado, para a gente ver a duração deste movimento, ou estabelecer, é a partir deste momento que o movimento uniforme acontece. Bem, vamos estipular aqui uma posição de 20 metros. 4 segundos após a sua nova posição, 40 metros. Se o movimento, então, ele tem essa característica de percorrer mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo, eu sei que após 8 segundos ele estará na posição 60 metros e que no 10º segundo ele estará na posição 80 metros. Veja bem, primeiro deslocamento efetuado, 20 metros, enquanto o intervalo de tempo foi de 4 segundos. O próximo deslocamento que ele tem, mais 20 metros. O tempo, o intervalo de tempo, 4 segundos. Próximo deslocamento, mais 20 metros. O intervalo de tempo, mais 4 segundos. Verificaram bem? Os deslocamentos estão sempre sendo iguais e os intervalos de tempo são sempre os mesmos. Tranquilos? Se vocês lembrarem, então, que a nossa velocidade, seja média ou a instantânea, porque a gente está trabalhando com um tempo bem curto, a gente sabe que é a mudança da posição em relação ao tempo. Se a gente fizer uma continha aqui de cabeça, 20 por 4, vamos ter 5 metros por segundo. Ok? Então fica visto que, condição também importante, porém, uma consequência deste nosso primeiro item é a velocidade ser constante. Podem ver que para cada intervalo eu tenho sempre a mesma velocidade. Porém, além de ser constante, ela tem que ser diferente de zero. Por que ela precisa ser diferente de zero? Isso aí, senão o móvel está parado, sem movimento. Bem, se a velocidade é constante, aprendemos anteriormente que existe uma grandeza física responsável por variar esta velocidade. Qual é esta grandeza física? É a nossa aceleração. Que no caso, ela está atuando. Bem, para ela atuar é necessário que a velocidade aumente ou diminua. No caso, a velocidade sendo constante, a aceleração é nula. Então tá aí, esta é a parte conceitual do nosso movimento, extremamente importante que vocês saibam entender os conceitos, porque a partir daqui os exercícios fluem mais tranquilos, ok? Vamos então agora para a parte matemática do movimento. A função horária do nosso movimento retilíneo uniforme, ela é denominada posição em função do tempo, tá? Bem, como que a gente vai visualizar isso aqui, Nós vamos atribuir que um veículo
ele já esteja em movimento, compreendido? Como a gente já mencionou ali na teoria. A partir do momento que o seu deslocamento torna-se igual, condição obrigatória é que o tempo de início seja zero. Estão lembrados? Zerando o tempo de início, o local em que ele se encontra é a sua posição inicial. Então, a partir de agora, a gente consegue prever onde este carro vai estar. Então, qual é a posição nova dele após um certo tempo? Ou o contrário, depois de ter percorrido tantos metros, quilômetros, quanto tempo ele gastou? Então, esta é a ideia da utilização da função horária. Aqui a gente parte de que a nossa velocidade, que era a instantânea na posição, nada mais é que a velocidade constante. Beleza? Já que a gente vai atribuir que para esses curtos intervalos de tempo ele consegue mudar a sua posição de forma igual, né? Ter o mesmo deslocamento. Então nós vamos partir da ideia de que esta velocidade é ΔX sobre ΔT. Então, ó, lembrando, espaço inicial é o nosso x inicial. O espaço final é o nosso x final. Então, estão vendo aí a pequena diferença entre o que a gente teve no ensino médio e o que está tendo agora? É apenas uma letra. Para lembrar, eu estou olhando para o eixo x positivo. Eu posso olhar para y, posso olhar para z, vai depender. O importante é lembrar que o espaço é a posição que ele se encontra. Ok? Bem, abrindo aqui a expressão, ΔX, vou abrir o ΔX, ó. Ele é x menos x0, t menos t0. Pela condição obrigatória, o nosso tempo inicial é zero. Então eu tenho que x menos x0 é VT. E eu sei que todos lembram dessa expressão. X é igual a x0 mais VT. Lembraram? Lá no ensino médio, S0 mais VT. Ok? Esta é a função posição. Fiquem atentos que dá para resolver com a ideia da velocidade média. A condição que a média virou instantânea, e instantânea é uma constante. Mas a expressão matemática não se altera. Não faz tanta diferença. As aplicações que nós temos aqui são diversas. Desde o encontro dos móveis a uma ultrapassagem entre eles. O importante é se tocar. Se eu tiver mais de um móvel, com mais de um móvel, o que vai acontecer? Eu tenho que lembrar da questão relativa. A nossa velocidade relativa é o deslocamento relativo pelo tempo. Fiquem atentos com isso. O que é a ideia da velocidade relativa? Um móvel vem de frente com o outro, então suas velocidades são somadas. O móvel vai ultrapassar o outro, então as suas velocidades serão subtraídas. Então fique atento, porque às vezes fica mais fácil usar a ideia desta questão do relativo entre os corpos do que usar esta função da posição. Ela sai um pouco mais rápido. Mas aí vai de exercício para exercício, ok? Qualquer dúvida, estou aqui para atendê-los, não se esqueçam, tá? Vamos para o nosso próximo movimento. Para movimento uniformemente variado, é assim que seu módulo 10 a 12 chama. Então vamos fazer uma recapitulação do que é o movimento, só que o retilíneo uniformemente variado, de acordo com algumas características. A primeira e mais importante é que a velocidade ela varia constantemente em intervalos de tempos iguais.
bem semelhante ao que a gente tinha visto lá em movimento uniforme, né? Lógico, a diferença lá que era o deslocamento sendo constante. Agora aqui, a velocidade variando constante. Então vamos ter uma tabelinha para a gente passar a avaliar isso aí. Como vocês bem sabem, sempre que um movimento característico deste da cinemática ocorre, o tempo inicial então é zerado para ser contado o movimento a partir deste instante. Vamos atribuir um valor qualquer aqui para a velocidade em metros por segundo, como 10. É verificado que após o intervalo de 2 segundos, essa velocidade vale agora 20. 4 segundos depois, ela passa a valer 30. 6 segundos depois, 40. E assim sucessivamente. Vamos analisar este trecho. O que está acontecendo? Se vocês olharem somente para a velocidade, vão ver que ela está variando de 10 em 10 metros por segundo, enquanto o intervalo de tempo está sendo de 2 em 2. Tá claro isso? Então a velocidade varia constantemente em intervalos de tempos iguais. Bem, qual é o agente responsável pela variação da velocidade? A aceleração. Como a gente aprendeu, a aceleração então mede a variação da velocidade pelo tempo. Se fizermos para cada intervalo deste atribuído, vocês verão aqui pela tabela que essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado e que em todo este movimento ela então se tornou constante. Compreendido? Então, a aceleração ser constante é uma consequência da velocidade variar em intervalos de tempos iguais. Variação constante. Agora, além da aceleração constante, ela tem que ser diferente de zero. Por que que ela tem que ser diferente de zero? Basta lembrar. Se ela, então, for zero, não estará variando a velocidade passa a ser constante. Então, de um movimento uniformemente variado, passamos para um movimento uniforme. Tem uma terceira condição aqui, mas ela é apenas prevista se o objeto partir do repouso. Então, o objeto partindo do repouso, o que acontece com ele, seguindo aqui nessas características? A posição, então a posição que ele tem ao longo de toda a sua trajetória, ela varia com o quadrado do tempo. É uma regra importante que a gente passa a utilizá-la um pouquinho mais à frente, como uma aplicação deste movimento, que é a queda livre. Isso aqui previsto por Galileu, ok? Nosso próximo passo agora que entendemos as características é fazermos o estudo das funções horárias deste movimento. Bem, temos aqui as funções horárias do nosso MRUV. Já coloquei as duas diretamente para vocês, né, para a gente poder dar uma acelerada aqui em nossos estudos, já que vocês conhecem bem elas do ensino médio. Velocidade em função do tempo, VV0 mais AT. Posição em função do tempo, x, x0, v0t. Nunca esqueçam que aqui tem que ser velocidade inicial, meio de AT quadrado. Com estas duas funções, a gente resolve todo o movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, existem outras que facilitam um pouco mais os nossos cálculos. Se nós pensarmos um pouquinho aqui, ó, se eu pegar o tempo nessa expressão, passo V0 para lá, V menos V0, dividido por A, beleza? E substituo o tempo nestas duas
parcelas matemáticas, a gente vai chegar a encontrar aquela equação famosíssima, conhecida por equação de Torricelli. Lembram bem? A nossa equação de Torricelli aqui, então, fica v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes 1 delta x. Bem, é um trabalhinho matemático um pouquinho longo fazer essa substituição, mas nada muito complexo. Vocês podem tentar aí manipular. A questão aqui é, como é que esta equação vai simplificar para mim? Simples, basta identificar que ela é independente do tempo. Então eu li um problema e não tenho tempo sendo informado, muito provavelmente a equação de Torricelli cabe no seu problema. Bem, agora existe uma quarta e última para facilitar para nós, que é a velocidade média. Bem, a velocidade média do nosso MRUV, ela é bem simples. Como nós já conhecemos o comportamento da velocidade, devido à primeira característica que a gente viu, a velocidade variar constantemente, a velocidade média é apenas uma média das velocidades final com a inicial dividido por 2. Lembrando que velocidade média é medida como ΔS sobre ΔT. Então isso é V mais E0 sobre 2. Essa equação aqui torna-se importante o uso quando no meu problema eu não tiver a informação da aceleração. Porém ela tem que existir. Fiquem atentos a isso. Tá aí as 4 equações fundamentais do MRUV. Propriedades gráficas. Bem, este módulo na sua apostila está falando do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas acho importante a gente dar uma resgatada no movimento retilíneo uniforme. Beleza? Bem, então nós temos aqui o gráfico posição por tempo. Não esquecer que este movimento tem a nossa expressão S0 mais VT, ok? Portanto, uma função de primeiro grau. O nosso gráfico vai ser uma reta crescente. Olha lá. Esta reta representa a velocidade crescente, pois velocidade é positiva. O ponto onde ela começa aqui é a posição inicial. Beleza? Agora, esta reta crescente matematicamente, ela gera um coeficiente angular, no caso a nossa velocidade. E coeficiente angular é um valor constante, estão lembrados? Então, como ela é positiva, no eixo da velocidade, esta velocidade aqui, ela não muda de valor, ela é constante. Lembrando, sempre que meu eixo for velocidade, a área embaixo da curva representa o deslocamento. Mas, se vocês olharem, o que nós temos aqui, ó, a área base vezes altura. A gente volta para essa equação, beleza? Mas lembre-se, a área desta região gera o deslocamento. Agora, como é que fica para o eixo da aceleração? Bem, vamos lembrar aqui, ó, velocidade constante diferente de zero e a aceleração nula. Estão lembrados? Portanto, aqui sobre o eixo,
nós teríamos a aceleração. Então, sempre que a aceleração está sobre o eixo do tempo, ela é zero, movimento retilíneo uniforme. Bem, esses casos, o positivo. Vamos voltar aqui agora. E se a velocidade for negativa, movimento retrógrado, voltando à trajetória? Velocidade negativa, decrescente, onde ela passa no eixo S é a posição inicial. Se essa velocidade é negativa e constante, esta reta tem que ser paralela ao eixo tempo quando o eixo for velocidade. Área. Agora aqui a gente olha a área de cima, ok? Deslocamento, base vezes altura. Enfim, na multiplicação ali, volto para a expressão geral. E a aceleração ainda nula, ainda sobre o eixo. Este é o movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo e uniforme. Bem, vou fazer a representação só de 3 aqui, porque agora vem um processo um pouco mais matemático, tá? Mas depois eu comento ao final. Posição em função do tempo. Este gráfico aqui é a nossa parábola. Lembram? Aula anterior, equação do sorvetão. Eu já havia passado esses gráficos para vocês lá, né? Então não esqueçam, aqui a aceleração é positiva. Lembrem bem, né, esse ponto mínimo aqui da concavidade, tá? Fique esperto com ele. Bem, vamos pegar o seguinte, o que a gente vai tirar daqui? Vou pegar um ponto nesta reta e pergunto, qual é a sua velocidade? Como saber então? Aí a gente precisa relembrar de um conceito anterior. Bem, a ideia matemática aqui é que a gente encontre a reta tangente a este ponto. Estão vendo ali a reta tangente? Esta reta tangente, ela abre um ângulo. Então aqui, ó, ela está fazendo um ângulo. Vamos chamá-lo de θ. Beleza? Bem, se eu quiser saber qual é a velocidade no ponto, como a reta é tangente, eu só preciso encontrar a tangente deste ponto, beleza? A tangente deste ponto é a velocidade. Ah, mas como eu vou fazer isso? Simples, basta aplicar a derivada, ok? Então, a ideia aqui é de encontrar a instantânea deste ponto. Se alguém tiver dúvida do que é a derivada, quiser mais detalhes, manda uma mensagem que eu tenho uma videoaula e eu mando para você. Mas está aqui, ó, a inclinação da reta tangente de uma curva é a velocidade instantânea naquele ponto, derivação. Segundo o gráfico nosso, agora é a velocidade pelo tempo. Vamos aqui colocar uma reta crescente, o que vai indicar que no movimento existe uma aceleração e esta positiva. Não esqueçam, movimento retilíneo uniforme, aceleração constante diferente de zero, beleza? Então tá aqui, não esqueçam, a velocidade inicial tá ali no eixo, equação do VV0 mais AT, tá? Bem, temos duas situações aqui, ó. Eu posso trabalhar com o coeficiente angular desta reta e obter a aceleração, mas aí eu volto na equação a qual eu acabei de mencionar. O importante é lembrar da área. Não esquecer que o deslocamento aqui é a área, ok? E por último, o gráfico da aceleração.
A aceleração é uma constante. Se ela é uma constante, não vai mudar. Não há inclinação, reta paralela ao eixo. E aqui de novo nós temos uma área. Só que aqui neste caso, a área vai ser a nossa velocidade. De maneira geral, é a variação da velocidade, tá? Só para lembrar, VV0 mais AT, né? Jogo o V0 para lá, delta V. Já que dá A vezes T aqui a área. Tá joia? Então a variação da velocidade é a área, no gráfico área por tempo. No gráfico velocidade por tempo, a área é o deslocamento. Na curva, gráfico da posição, a inclinação da reta gera a velocidade pela derivada. Aqui a equação S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. E a equação para os dois, V0 mais AT. Tranquilos? Lembrem bem, meus gráficos dependem do tempo. Agora, tem gráfico que às vezes não traz o tempo, que é no caso de Torricelli. O eixo vai ser velocidade e o outro posição. Então, nós vamos ter uma parábola, segundo gráfico. De maneira geral, para resolver qualquer gráfico não tendo aceleração, lembrem lá da velocidade média do MRU, V mais V0 sobre 2. E a velocidade média, ΔS, ΔT. E falar sobre queda livre. Bem, o nome já deixa claro, livre, né? De maneira geral, são a queda dos corpos. Por que que é livre? Porque está sob ação exclusiva da força gravitacional. Importante é porque a resistência do ar, ela está sendo desprezível. A gente não vai ter resistência do ar durante a nossa queda. Então a ideia padrão aqui, nós temos um objeto e este objeto será solto livremente, abandonado de uma certa altura do solo. Bem, quando a gente fala nisso, é necessário que a gente imponha alguns referenciais. O padrão nosso, quando o referencial não é mencionado, a gente sempre coloca no solo. Isso a gente viu nas primeiras aulas de mecânica. Agora, como eu estou com um sistema aqui que é apenas soltar o objeto de uma certa altura, para facilitar, a gente pode pôr o referencial a parte de cima do movimento. Ele estando em cima do movimento, facilita, porque o positivo fica para baixo. E a gente evita trabalhar com sinais. Compreendida a primeira etapa? Bem, o que nós iremos fazer? Por ele ser solto, a sua velocidade inicial, aqui ela é 0. Bem, vou colocar que esta velocidade inicial é em Y e adotar um eixo Y aqui para o nosso movimento. Tranquilos? Bem, aí ela passa a ter uma altura inicial de queda ou um Y inicial, mesma coisa, que para nós vai ser 0. Você vai falar, o objeto ele é solto de 20 metros de altura. Faz diferença falar que aqui embaixo é 0 e lá em cima é 20? Ou aqui em cima é 0 e lá embaixo é 20? Não tem nenhuma. Então, para facilitar e pela orientação do referencial, o nosso 0 está lá em cima. Isso aqui é a condição básica para a gente começar a falar de queda livre. Zerar a velocidade de início e zerar a altura inicial. O que a gente passa a determinar? A altura que este objeto se encontra, o tempo que levou para ele cair e a velocidade com que ele atinge o chão. Ficamos em cima dessas três grandezas. Lembrando que este é um movimento de
queda, vou pôr aqui no cantinho, estando sob ação exclusiva do campo gravitacional, que ao exercer a força sobre ele, o puxa. E a gente então vê uma aceleração atuar, que esta aceleração gravitacional ela é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esta aceleração, o valor mais coerente é 9,8, porque a aceleração gravitacional ela varia com a latitude e com a altitude. No Equador eu tenho um valor, vou subindo até o polo, o valor vai mudando. Isso estando na superfície, mas para cada altitude que eu vou, ela também sofre variações. Então a média do valor é 9,8. Mas a gente adota 10 pela facilidade dos cálculos, ok? E que cálculos vão ser esses? G não é uma constante. Se ele é uma constante, movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai tratar isso como um MRUV. E quais são as equações? A gente já começa a fazer as adaptações para ela. Nós temos V igual, zerei o V0, GT. Essa é a velocidade com que ele chega lá embaixo, ou a velocidade em Y, enfim. Como a gente já definiu o referencial em Y, não faz diferença, tá? Deixa eu ver só para lembrar das equações anteriores. Nós temos também Y ou H, né? Volta a lembrar aqui. H e Y é a mesma coisa. Y ou H é igual. Y0 eu zerei. V0Y eu zerei. Sobrou meio de GT ao quadrado. E por último, V quadrado de Torricelli. V0 eu zerei. 2G delta Y. Delta Y. Ou Y0 sobrou, apenas Y. A gente pode colocar aqui então 2GY ou 2GH. Bem, estas seriam as nossas equações atreladas ao movimento retilíneo uniforme. Aí você pode perguntar, professor, mas eu já não posso colocar 10? Se o exercício não menciona nada sobre aceleração gravitacional, pode. Se ele mencionar, fique atento ao valor que ele está dando. É por isso que eu não gosto de colocar 10 logo de primeiro momento. É porque depende muito do exercício, ok? Essa daqui é a nossa parte sobre queda livre. Daqui a pouco a gente faz mais exercícios.